o nosso partido com o partido deles, é isso? A escola sem partido é uma escola com o partido deles. Esse termo, escola sem partido, é uma falácia, é uma bobagem. Na verdade, o que está se dizendo é escola sem política. Só que todo mundo sabe que se a gente falasse escola sem política, todo mundo ia dar risada. Porque a própria educação, o projeto que uma escola tem de educação, o projeto que o Brasil tem, que um Estado tem, que uma escola tem de educação, é um projeto político. Porque ele é um projeto para a sociedade. Tudo que a gente faz envolve, está relacionado diretamente e impossível não estar de uma visão de cidadania que eu tenho. Qual é o cidadão que eu quero incentivar quando eu faço determinado trabalho? A escola é isto que ela tem que pensar. Qual é o cidadão que eu quero incentivar com o trabalho educacional que eu faço? Agora, quando você faz um projeto de escola sem partido, que fica falando isso toda hora, que discute isso, não pode, aí ganha, vence o projeto em algum lugar, você começa, manda embora a professora porque ela contou tal coisa, né, em alguma aula. Quando você faz isso, você está procurando desvalorizar ou desqualificar a fala política da educação que não concorda com a hegemônica. Então, na verdade, não é uma escola sem partido, é uma escola sem o seu partido, o partido só do outro, do hegemônico. Por quê? Porque a fala hegemônica é a que vai dominar. Mas a fala hegemônica é uma fala política. Agora, nós estamos tendo que enfrentar isso como se não fosse uma bobagem. Porque está aí, está posto como regra, está posto como discurso, está posto como projeto de lei, mas eu acho que nós só vamos escapar disso discutindo a natureza política da educação. E isso também vale para a questão de gênero. A escola não pode ter um assunto que seja estranho a ela, porque ela é a preparação, ela é o cuidado para a vida cidadã, para a vida coletiva. Tudo que acontece aqui nessa vida coletiva não pode ser estranho à escola. Então, a questão de gênero é uma das mais importantes que acontecem aqui, porque senão a gente não tinha violência contra a mulher, senão não tinha um estupro. Dados que mostram a quantidade de mulheres estupradas nos diz que é importante discutir isso na escola. A homofobia que caracteriza hoje relações sociais nos diz que é preciso discutir isso na escola. Relações de gênero, homofobia, sexualidade, tudo isto tem que estar como tema escolar. O que está por detrás de não se discutir tudo isso? Está a ideia de que escola é para ter conteúdo aprendido. As crianças não sabem escrever, não sabem ler, porque elas não sabem o que fazer com aquilo que elas aprendem. O Paulo Freire dizia assim, alfabetizar não é só aprender a ler as letrinhas, não, é ler o mundo. O que adianta alfabetizar com letrinha se você não ajuda a criança a ler o mundo? Eu fui convidada, né, pelo partido. Acho que eu apresentava várias características para o perfil que eles buscavam. Uma mulher que completasse aspectos que o Marinho tem. O Marinho é um trabalhador, ele tem uma formação, mas a base dele, ele trabalhou na terra, família pobre, foi metalúrgico, foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, depois ele foi ministro, depois ele foi prefeito de São Bernardo do Campo, né? Então ele tem esse conjunto aí de histórico, e eles sentiam que faltava a academia, a intelectualidade, os artistas, né? Então foram buscar, e mulheres, né? Foram buscar esse complemento. E me convidaram. Eu, como acho e achava, né, continuo achando, que nós vivemos um momento difícil no país. Nós estamos sob um golpe entreguista, né, que tem se desfeito da riqueza brasileira, daquilo que foi construído desde Getúlio Vargas, né, todo um conjunto de infraestrutura, de indústrias importantes, tudo que foi constituído, este governo golpista tem entregue, né, a outras empresas de capital internacional. Como sou uma pessoa acostumada à luta, né, disposta sempre à luta, por causas importantes que atinjam a maioria da população, que impeçam a melhoria das condições de vida, que impeçam a construção da dignidade da vida que todos têm direito, eu achei que não podia recusar um convite que carregava um enorme reconhecimento, um reconhecimento a mim e à minha profissão. Psicologia, que tem se posto cada vez mais fortemente comprometida, né, com essas lutas,
eu achei que cabia aceitar. Apesar de todas as minhas dificuldades no momento, de vida como professora, como avó, tive o apoio da minha família, do meu companheiro, dos meus filhos, né? Amigos, muitos amigos que vieram para me ajudar, achei que era importante aceitar. Então, corajosamente, quer dizer, encorajada por tudo isso, eu acabei assumindo este lugar ao lado do Luiz Marinho. Apesar de filiada desde 1981 ao Partido dos Trabalhadores e participando ativamente de tudo que o partido leva como luta, sempre votei, sempre paguei minhas mensalidades, né? Apesar de tudo isso, eu não me tornei orgânica. Não tive cargos no partido e nunca me candidatei a um cargo eletivo a partir do partido, né? Concorrer a uma eleição, não. Concorri a várias. A diretora da faculdade, a diretora do curso de psicologia, por 2 vezes. Eu me candidatei a reitora na universidade, na verdade a vice-reitora. Eu me candidatei ao Conselho Federal de Psicologia, talvez uma das mais difíceis que eu enfrentei, ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, ao Sindicato dos Psicólogos, à Federação Nacional dos Psicólogos. Eu tenho todo esse histórico de participação sindical e profissional e acadêmica. O golpe sobre a Dilma foi alguma coisa muito forte, muito sofrida para o Partido dos Trabalhadores, porque ele foi golpeado, vamos dizer, em casa. Ele dormia com o inimigo e não percebeu isso a tempo. Nós enfrentamos uma crise também internacional. E ao lado de tudo isso, o partido cresceu como ele nunca tinha crescido, né? Ele talvez tenha crescido assim quando ele se instalou e depois ele vinha sofrendo suas, às vezes caía, às vezes crescia, época eleitoral ele sempre cresce um pouco, e agora ele cresceu e se fortaleceu muito. Se fortaleceu, inclusive, o que está expresso na candidatura Lula. Claro que nós temos uma figura Lula, né? Mas ninguém desconhece que o Lula esteja no Partido dos Trabalhadores. Porque depois do golpe, eu acho que ele acertou muito. Ele acertou politicamente em todas as suas decisões. Muita gente dizia, o Lula tinha que fugir do país, né? O Lula disse, não, eu quero ser julgado justamente porque eu quero provar que eu não cometi nada disso. E eu acho que o que o Lula fez pelo Brasil não é invisível. Eu trabalho numa universidade há 42 anos, uma universidade privada. O curso de psicologia é um curso reconhecido como um curso da camada rica. Temos um conjunto de 120 alunos ProUni no curso de psicologia da PUC de São Paulo. É lindo a camada alta ter que conviver com a camada pobre, aprender a valorizar a experiência dessa camada pobre. Não é invisível para os negros, não é invisível para a violência contra a mulher, né? As medidas tomadas são visíveis. É visível os direitos humanos, é visível a política internacional. Nunca o Brasil teve no cenário internacional como foi posto pelo governo Lula. O salário mínimo cresceu, e isso, responsabilidade do ministro Luiz Marinho, que agora é o candidato. Acho que nós temos um projeto claro para o Brasil, um projeto que pretende ter compromisso com a dignidade da vida, com os direitos, o respeito aos direitos, de melhoria das condições de vida, da gente tirar, das crianças deixarem de morrer. A mortalidade infantil sempre foi muito grande, o analfabetismo sempre foi muito grande, o preconceito racial e a violência contra negros, a violência contra as mulheres, tudo isso precisa ser cuidado. E o Partido dos Trabalhadores ele tem clareza de que ele precisa enfrentar isso nos seus governos, custe o que custar. O projeto para São Paulo é o projeto do Brasil, não deixando de reconhecer que São Paulo tem especificidades, mas é pela importância que São Paulo tem no Brasil. Quando São Paulo cresce, o Brasil cresce. Quando São Paulo se desenvolve, o Brasil se desenvolve. Às vezes se luta por um Brasil melhor e São Paulo segura. Quando se criou o SAMU, São Paulo não adotou. Então, isso são coisas que São Paulo segura, mas que estariam ao alcance de São Paulo, e acreditando-se, inclusive, que se São Paulo adotasse tudo isso, ele empurraria o Brasil com ele. Como se o Brasil quisesse caminhar para frente, mas tivesse um fiozinho lá preso, que são 24 anos de PSDB. São Paulo precisa ser olhado na sua diversidade. Não adianta dizer assim, vamos formar mão de obra, vamos dar cursos, né, via sistemas, sistema S, sistema isso, sistema aquilo. Vamos dar curso. Não, é preciso ter uma avaliação das necessidades de cada região, da vocação, da potência, da potencialidade de cada região. Porque São Paulo precisa cuidar para não sugar
a riqueza para a capital, que é um problema que a gente tem. Se melhora, fez um curso, melhorou de vida, vem para São Paulo. Vem para São Paulo. Nós precisamos distribuir essa possibilidade de produção de riqueza por todo o estado, desenvolvendo cidades como a gente tem, né? Como a gente tem Ribeirão Preto, como a gente tem Campinas, como a gente tem várias cidades em São Paulo que são cidades, São José dos Campos, são pontas, né? Então, acho que a ideia de dinamismo econômico em São Paulo tem a ver com isso. De você articular, por exemplo, o transporte intermunicipal, facilitando que as pessoas que trabalham, que moram próximas ou que moram em São Paulo e trabalham próximas, possam se locomover. É preciso que o trem que leve e traz as pessoas para o trabalho, né, porque elas dormem lá, vêm para o trabalho, isso precisa ser melhorado. É preciso pensar que o dinamismo de São Paulo pega todos os campos, pega a economia, pega a educação, as escolas, a formação profissional, né? E quando eu me refiro Brasil, São Paulo, assim parecido, é porque eu acho que foi exatamente esta perspectiva integradora que nós tivemos no governo Lula e governo Dilma. E que agora nós estamos querendo que São Paulo participe de tudo isso, porque a verdade é que São Paulo ficou muito de fora desse enriquecimento, desse dinamismo, dessa produção de uma vida melhor para todos, que o Brasil assistiu, que o Brasil viveu. Fora suas questões específicas, como, por exemplo, violência contra a mulher. Um problema que nós temos no Brasil todo, uma tradição histórica machista, que a gente precisa superar, um problema social e cultural. O que acontece em São Paulo? Tem delegacia da mulher? Tem. Quando que ela abre? Ela fecha de noite. Quando a gente sabe pelas pesquisas que final de semana, dia de jogo, as mulheres apanham mais, né? Porque os homens bebem e elas apanham mais. E aí de noite está fechado. Saúde. A gente precisa incentivar toda a malha, a rede SUS em São Paulo, né, no estado. Tem muitos municípios que souberam fazer isto, mas a cidade de São Paulo soube pouco ou não soube. É preciso que a gente qualifique a atenção básica. Não dá mais para a população ir lá marcar, tá? Às vezes até marca por telefone, isso já melhorou, marca e assim, daqui a um mês a senhora volta para fazer o exame. Em um mês um câncer de útero, um câncer de mama avança muito e qualquer outra doença. Como que o PSDB pensou em melhorar? Com o Corujão. À noite, tá, muito bem, à noite, as pessoas podem fazer exame à noite, não há problema fazer exame às 3 horas da manhã, desde que eu tenha uma condução para me levar, uma condução para me trazer, né, um transporte para ir e voltar, que eu não tenha que trabalhar no outro dia. Há medidas que precisam ser tomadas com urgência, para que São Paulo não tenha uma população tão sofrida como Estado. Os nossos agricultores, a população pobre, a população das cidades que vão virando fantasmas, né? Porque às vezes tem uma grande indústria, a indústria sai, acreditando que ao melhorar São Paulo, a gente melhora São Paulo, que já seria suficiente, né? Mas a gente melhora o Brasil. Nós temos hoje 57 mulheres candidatas. E eu acho que isso é avanço em São Paulo. Nós temos um partido dirigido por uma mulher. A Gleisi Hoffmann é presidente do Partido dos Trabalhadores. A gente teve a Dilma, a primeira presidente mulher nesse país, é do Partido dos Trabalhadores. É um partido que não finge que ele valoriza as mulheres. Ele é um partido que tem mulheres, que as mulheres estão na luta junto com seus companheiros, com seus parceiros. Problemas como a questão do aborto, mesmo a questão da violência contra a mulher, né, que muita gente diz assim, não, mulher é assim, ela é minha, mulher não aprende, tem que apanhar, né? E a mesma coisa acontece com a violência contra as crianças, né, que é uma coisa que algumas pesquisas têm mostrado, esses argumentos que estão por detrás, de que se bate para que o outro aprenda. E tem uma pesquisa que mostra que muitas mães que batem nos seus filhos de forma violenta, elas dizem assim, não, eu bati para ele aprender. Você acha que você batendo ele aprende? Ah, acho. A escola bate. Ela apanhou na escola, ela foi agredida na escola. Às vezes não é bater, mas às vezes é uma forma violenta de tratar o aluno, né? As pessoas, os homens violentos, as mulheres violentas nas suas casas com seus filhos, elas aprendem em algum lugar essa justificativa. Às vezes ela é uma justificativa absolutamente verdadeira para a pessoa. Tudo isso exige que a gente
ponha democraticamente as questões, então aí volto para amarrar, democraticamente essas questões que muitas vezes são questões tabu, que a gente ponha sobre a mesa. Seja capaz de ouvir o outro argumento, seja capaz do embate, seja capaz de oferecer informações, né? Se a gente mostrar dados importantes, de quantas mulheres morrem, as mulheres que são vítimas de estupro e têm o direito, né? Elas sabem, elas têm o direito, mas têm um direito a um bom atendimento, porque às vezes é sofrido, às vezes é dolorido para a mulher. Ela pode ser uma pessoa que foi estuprada e é contra o aborto. Ela precisa ter o acolhimento, e eu acho que a sociedade precisa ter acesso de forma confortável, de forma que a gente possa ouvir o argumento de alguém que tem seus argumentos postos no campo religioso e que a gente possa ouvir as pessoas que têm seus argumentos postos no campo social ou no campo científico, para que a gente possa enriquecer coletivamente. Então, é preciso que a gente abra esses espaços democráticos em todas as questões, no planejamento da cidade, em tudo, mas nas questões tabu em especial, porque senão nós não vamos sair desse lugar, nós vamos ficar assim, eu acho que tem que bater, eu acho que não tem que bater, eu acho que tem que fazer aborto, eu acho que não tem que fazer aborto, e vamos ficar assim com forças de ambos os lados que se anulam, sem que a gente seja capaz de avançar. E eu acho que um governo, ele tem a ver com isso. Eu lembro que a Dilma, numa oportunidade, foi à televisão no Dia da Mulher para fazer um depoimento e ela chegou num momento do depoimento dela, olhou bem para a câmera, né? E disse assim, eu vou aí. Se você está sofrendo violência na sua casa, eu vou aí na sua casa para impedir que isso aconteça. As pessoas têm que sentir que o Estado está com elas, as protege, mas a gente não tem essa experiência, porque a gente tem a polícia que nos bate, nos mata nossos jovens, mata nossos filhos. Então, você precisa mudar todo o pensamento sobre a segurança. Não dá para pensar que segurança é policial, é contingente de policiais na rua batendo em quem precisar apanhar. Tem que haver uma credibilidade da população de que o policial está ali para ajudar, para proteger, para garantir direitos. O papel do Estado é garantir direitos. Ele não pode ter um policial que garante o direito de um e bate no outro, porque o outro pôs esse aqui em risco. Não, ele tem que ser capaz de garantir os direitos de ambos os sujeitos. São Paulo tem uma história, né, de tradição paulistana, né? Mas paulista, acho que uma tradição paulista de grupos tradicionais que criaram a riqueza, que foram responsáveis pela riqueza de São Paulo. Mas nunca esses grupos tradicionais, essas famílias tradicionais, nunca estiveram sozinhas. A mão de obra que produziu a riqueza delas não é uma mão de obra tradicional paulista. É uma mão de obra que vem do Nordeste, é uma mão de obra que vem do Norte. E São Paulo cultua essa tradição. Então, nós queremos que São Paulo aprenda a valorizar a sua diversidade, sua riqueza. E isso precisa da escola. A escola é fundamental, a cultura é fundamental, o esporte. Não é porque o esporte faz bem só para o corpo. Não. O esporte faz bem para a vida paulista. Faz bem para as crianças, faz bem para atrair a criança às escolas, para que elas possam gostar de estar lá. A gente precisa que a escola seja uma parceira para educar as crianças, os jovens, de forma a que eles se apropriem dos elementos da sua sociedade, da sua realidade, possam compreender tudo isso, que é a única forma dos nossos jovens se tornarem protagonistas efetivamente na construção de uma cidadania, de cidadãos, de pessoas que vivem juntas, partilham juntas o que a gente chama de sociedade. A escola tem um papel fundamental. Para isso a gente precisa que a criança goste de ir na escola. Aí você tem que produzir essa atração a partir da escola com coisas como o esporte, como a cultura. A criança negra que vai à escola e só curte cultura branca, né? Ela precisa ver a cultura dela respeitada, ela precisa encontrar ali elementos de identificação. São Paulo tem essa diversidade enriquecidíssima, né? São Paulo tem tudo dentro dela, tem todas as raças, tem todas as gentes de todas as origens. E a gente precisa entender este lugar com essa diversidade como um lugar cheio de riqueza, a diversidade como fundamento de um enriquecimento. São Paulo precisa olhar
precisa olhar para si, olhar essa diversidade que ele tem, saber aproveitar. Então, se tem uma escola ali, numa região onde existem muitos árabes, a escola ali pode ser uma escola que tem elementos da cultura árabe. Muitas ideias eu trago como professora, como educadora, como especializada em pesquisa sobre desigualdade e educação. Como psicóloga, eu acho que eu trago uma questão que tem sido interessante, assim, quando eu converso, às vezes, um pouco com alguém ou com o próprio Marinho. A psicologia, ela tem estado hoje num desenvolvimento muito bacana. Ela cresceu muito, né, como profissão no Estado, e hoje a gente sabe que a realidade tem uma dimensão que é psicológica e que é muitas vezes esquecida, diminuída, ocultada, silenciada. Quando você fala de emprego, desemprego, necessidade de emprego, porque você tem muitos trabalhadores em situação de desemprego, a psicologia diz assim, gente, nós não temos desempregados, nós temos trabalhadores em situação de desemprego. Porque aquele que está desempregado, não quer trabalhar, é outra coisa, é outra política para ele. Eu quero uma política também para o trabalhador em situação de desemprego. A psicologia está alertando que tem uma coisa simbólica na palavra que você usa. Tem uma coisa do jeito como você designa aquele segmento. Dentro da realidade do desemprego, né, brasileiro, paulista, você tem elementos que são econômicos, aspectos, né, que compõem o cenário, que são econômicos, que são históricos, mas você tem aspectos que são psicológicos, que estão na construção desse simbolismo, da gente falar assim, ele é um vagabundo, ele não está trabalhando, faz um tempão que ele procura emprego, não está trabalhando. Essa relação desempregado, vagabundo, é uma coisa da qual a gente precisa escapar, porque isso não é verdade. Tem muito trabalhador em situação de desemprego que dá a vida para conseguir um emprego. Ele tem vergonha. Eu estava no Conselho Federal de Psicologia, nós oferecemos ao Lula, logo que ele assumiu, um projeto para atender trabalhadores em situação de desemprego. E o Ministério do Trabalho nos ofereceu os postos do Cine, né, do Sistema Nacional de Emprego. Foi um trabalho voluntário, nós queríamos mostrar o que os psicólogos sabiam fazer nesse campo. E em São Paulo teve uma experiência interessante, cheio de gente ali esperando, né, para fazer sua fichinha. De repente fala no microfone, atenção, atenção, agora na sala tal, as psicólogas, fulano de tal, vão atender aquelas pessoas, aqueles trabalhadores em situação de desemprego que estão interessados em debater questões de sofrimento, de sua condição, né, difícil nesse momento. Todas as pessoas que estavam ali sentadas foram passar e as pessoas queriam voltar no outro dia. O que a gente encontrou ali? Um trabalhador que queria discutir sua vergonha de estar desempregado. O trabalhador que fica muito tempo desempregado, ele incorpora, é no corpo dele que está presente o desemprego. Ele vai para uma situação, ele vai pedir emprego, ele já vai assim. Ele não vai assim. Não, ele acabou de ser demitido, como que ele pode ter essa ousadia toda deste corpo empenado? Então ele encolhe, ele fala baixo. As pessoas sofrem quando elas não têm seus direitos garantidos, quando ela está em situação de desemprego, quando ela está sem poder pagar a casa dela. E muitas vezes, nas várias políticas, você não tem este cuidado. As mulheres que apanham, muitas delas não querem separar. Muitas delas têm medo de separar, muitas delas têm medo de denunciar, muitas delas não conseguem enfrentar o companheiro que às vezes elas amam, e até se sentem amadas, elas não têm coragem desse enfrentamento porque elas são recuadas, porque elas se sentem fragilizadas, elas dependem porque ele é o único que trabalha. E aí elas têm medo, eu vou para a rua, para onde que eu vou? Todas essas questões são questões psicológicas que não adianta você dizer assim, vou abrir a delegacia da mulher para ela vir denunciar. Ela pode ser uma mulher que não quer. Então precisa ter a casa da mulher, a política precisa estar acoplada e precisa que lá na escola a professora, a diretora, a orientadora, né, a coordenadora pedagógica, todo mundo possa trabalhar para isso. A escola é um excelente lugar de valorização das diferenças. Ela precisa passar a cumprir isso. Mas para isso a gente precisa alertar na política, como psicólogos, que a dimensão subjetiva é uma dimensão do real.
é uma dimensão presente. Aí estou falando assim, bem como psicóloga. A psicologia hoje tem muito, sabe, para colaborar na leitura. Ela não é uma coisa que vai resolver a vida sozinha. As psicólogas ousaram muito neste país e em São Paulo, né? É um bom momento para valorizar a profissão e dizer do quanto ela pode ajudar na leitura da política, na construção da política. O desafio é a gente informar a população paulista de que Marinho é o candidato do Lula, porque a gente já viu que existe uma credibilidade, porque o que o povo conhece é o Lula. Eles nem sabem muitas vezes que o Marinho foi ministro do Lula, e foi ministro do Lula no trabalho. A outra coisa é permitir que as pessoas entendam que não é só porque ele é amigo do Lula, porque ele foi ministro do Lula e porque o Lula é bacaninha, é que eles dois representam um projeto para o Brasil, um projeto para São Paulo, que é um projeto afinado nos mesmos princípios. Fazer a população entender que o projeto Lula, que ela apoia, que ela vai votar, tudo isso está diretamente relacionado e fundamentando a campanha Luiz Marinho em São Paulo. Então, o que se quer para o Brasil, se quer para São Paulo. Sempre alertando que a gente sabe que tem diversidades, de especificidades de São Paulo. Nós temos uma campanha pobre, estamos procurando construir um jeito diferente de reduzir a corrupção. Não sei se a gente caminhou certo, porque a verdade é que se eu fosse milionária, tivesse muito dinheiro, eu podia investir esse dinheiro na minha campanha. Se o Marinho fosse rico, ele podia investir dinheiro na campanha dele. Aqueles candidatos que são ricos estão fazendo isso. E nós, que somos pobres, né, estamos dependendo daquele dinheiro acertado, acordado, que os partidos receberiam. Nós não temos milionários. O Partido dos Trabalhadores faz questão de produzir espaços para os trabalhadores, sejam eles da academia, sejam eles da metalurgia. Tem dificultado muito o acesso que deveria ser dado ao povo, à população, do nosso projeto, não só dos candidatos, mas do projeto que esses candidatos representam. O Partido dos Trabalhadores pretende que eu seja mais do que figurativa. Quando fui convidada e depois durante todo esse período de campanha, o Marinho tem dito, a coordenação da campanha tem dito que eu vá, que eu fale, que eu diga, que eu tenho experiência na universidade, que eu não me acanhe de dizer, de contar isso, de falar publicamente. Então, o Marinho, todas as vezes que ele é chamado, ele faz questão, quer dizer, quando eu posso estar com ele faz questão que eu esteja ao lado dele e ele me dá a palavra todas as vezes para que eu fale. E ele nunca me diz assim, fala aquele negócio, nunca. Ele dá a palavra e eu tenho a liberdade de escolher que temática que eu quero desenvolver ali, que aspecto do programa eu quero desenvolver ali. As vices, elas podem ocupar, como a Nádia Campeão ocupou uma secretaria. Não é por aí que eu quero caminhar. Eu quero estar ao lado do Marinho para coordenar a política em São Paulo. Aí coordenar todas as secretarias, né? Fazer essa coordenação geral que um governador faz. Quero estar ali aliada, produzindo junto, para poder substituí-lo quando for necessário, saber como é, o que é que se espera de uma governadora. Eu não estou me candidatando como uma via para outra coisa. Eu estou me candidatando para coordenar a política em São Paulo como vice do Marinho. Eu acho que eu tenho, não só como psicóloga, mas também como professora, coisas que eu posso oferecer. A minha leitura sobre a educação propicia uma ajuda grande na articulação de todas as temáticas. Eu acho que quando eu cheguei, a campanha, o programa, ele tinha as coisas segurança, educação, cultura, as coisas estavam mais desarticuladas. A minha experiência acadêmica, a minha experiência como pesquisadora, talvez mais do que isso, faz com que eu diga assim, não, mas isso tudo está articulado. Segurança, vai botar polícia na rua, vai criar tecnologia moderna para controle do crime, vai colocar isso assim, 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 e só.
E aquilo lá? E a educação? Por que você quer que a escola melhore? Não, quero que a escola melhore para não precisar ter crime. Ah, então você ligou a educação com a segurança. Então vamos ver como é que a educação responde a essa necessidade da segurança. O trabalho, como é que o que a escola vai fazer? Vai ficar treinando o menino para trabalhar quando ele tiver 18 anos? Não, a escola tem que ter uma perspectiva de formação integral, né? E nós sabemos muito bem que as mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores, e com certeza, ouso dizer, no PCdoB, têm um lugar importante e não são figurativas. É um partido que leva muito a sério a candidatura das suas mulheres, né? Nós elegemos a primeira presidente, nós temos uma presidente de partido, nós temos a Manu como um lugar destacado, como vice, compondo o triplex, o verdadeiro triplex, né? Eu gostei da minha entrevista, você gostou?